um curso bem famoso na área de veterinária aqui, só que a base de estudos deles é videoaula. E eu passei alguns meses estudando com esse cursinho, só que eu percebia que eu não evoluía, que eu não conseguia aprender o conteúdo, que eu não absorvia as coisas. E isso começou a me preocupar. E aí eu comecei a pesquisar outras formas de estudo e apareceu, né, no Instagram a propaganda do Convete. E aí eu entrei nesse perfil, entrei em contato com o Convete e eles me responderam. Então foi aí que tudo começou, né? Então quando eu preenchi a ficha, eu disse, eu sou mãe, né? Então eu cuido da minha casa, eu cuido da minha filha e eu só consigo estudar depois que ela dorme. E foi incrível, né? Porque eles fizeram todo o meu ciclo, toda a minha programação para que eu conseguisse estudar nesse período. Então eu sempre estudei depois que a minha filha dormia, o momento que eu tinha para estudar. Então eu estudava durante as madrugadas. E foi assim que eu consegui. Então, desde que eu entrei no Converte, eu já fiz 3 concursos. Desses 3, eu fui aprovada em 2, né? O da Secretaria de Saúde da minha cidade e, em primeiro lugar, para o concurso do CRMV de Mato Grosso. A metodologia do Converte mudou a minha forma de estudar. Virou uma chave. E eu percebi a diferença. Consigo agora perceber que eu estudo de forma aprofundada. É que quando eu estudava lá com videoaulas, eu não absorvia. Eu estudava muito superficialmente. Então, é possível, mães concurseiras, é possível, a gente tem uma força a mais, que são os nossos filhos, que são o nosso combustível. Então, assim, não desistam, persistam, confiem na metodologia do Convete, que vai dar certo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Destrinchando o Edital do CRMV de Goiás. Acabamos de ouvir um trecho aí do depoimento da nossa querida ex-aluna Grey, uma das nossas aprovadas no CRMV. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é... Temos a Luciana Henrique também. Não vou colocar o depoimento dela, porque ele é um pouco comprido, mas no final eu mostro para vocês, porque, assim, é uma injeção de ânimo, né, uma fonte de motivação, e todos que estão nessa jornada, acho bem interessante que procurem casos de sucesso para se espelhar, para se inspirar. Perfeito? Então, agora, para quem não é nosso aluno, deixa eu explicar rapidamente a dinâmica aí do nosso Destrinchando Edital. O foco aqui é conversar com vocês, tirar dúvidas e apresentar um pouco da estratégia do Convete, como vamos encarar esse CRMV, por tabela, dar dicas aí de conteúdo, de realização de prova, etc. Eu inicio falando as coisas básicas do edital, ok? O que cai na prova, as matérias, quando é que aprova, esse tipo de coisa. E depois entra o Fábio falando dos conteúdos, tá? E da estratégia. A gente vai falar hoje especificamente do cargo de analista fiscal para quem tem a formação em medicina veterinária. No dia da posse, vocês têm que ter já o registro no conselho. O CRMV tem que estar em mão. Temos aí 2 meses até a prova, dá tempo de providenciar para quem ainda não tem. Mas, atenção, tem que ter no dia da posse. Da mesma forma que tem que ter a carteira na categoria B, ok? Para dirigir carro. O cargo de analista fiscal, ele conta como uma vaga imediata, ou seja, vão nomear uma pessoa, primeiro colocado, mas ele conta também com mais 39 vagas aí para cadastro de reserva, sendo 25 de ampla concorrência, o que é um dado bem interessante, porque é 25 vezes o número de vaga de ampla concorrência normal. É uma quantidade muito grande. Quando isso acontece, geralmente é porque o órgão tem interesse em nomear mais pessoas. Então, não se assustem muito com uma vaga, tem gente que se apega muito nisso, mas como eu mostrei para vocês, nós temos alunos aí que não se apegaram nesse detalhe, ficaram em primeiro e foram nomeados. Vocês podem, têm capacidade de ficar em primeiro, mas se não ficar também, o concurso tem toda a validade dele para nomear mais pessoas. E os nomeados aí vão receber um salário base mais benefícios. E não é qualquer salário, né, pessoal? R$ 12.028 é um baita salário
para morar na cidade de Goiânia, trabalhar 40 horas, e tem os benefícios, que os benefícios do CRMV costumam ser bem generosos. Ali está na lista o Vale Alimentação, que é um benefício que entra líquido, não incide imposto de renda nesse valor, então é quase R$ 1.400. Tem o benefício saúde, médico e odontológico, daí depende do acordo coletivo, tem que ver qual que vai estar vigente na entrada de vocês, mas geralmente eles pagam alguns planos de saúde até certo valor, ou complementam, ou dão uma porcentagem, tem vários modelos, tem que ver qual que é o vigente aí do CRMV de Goiás. Auxílio creche, muito interessante, R$ 659 por filho, tá bem? Quando ele completar 7 anos, ele para de ganhar auxílio creche, mas depois ele entra aí no auxílio educação e vai até completar 12 anos. Então, isso aqui ajuda bastante o pessoal aí que tem filho ou que pretende ter filho. Não tem no slide, mas a contratação é CLT. Não se assustem, porque o sistema CLT para autarquia, né? O CRMV é uma autarquia federal, se eu não me engano. Depois o Fábio me corrige. Mas esse tipo de contratação, ele é diferente de uma contratação CLT de uma empresa privada, porque ele dá uma série de garantias para os seus funcionários, colaboradores, que os da iniciativa privada não têm. Por exemplo, para serem demitidos, tem que ter uma motivação, uma justificativa, né, plausível. Então, tem que abrir um processo administrativo disciplinar, uma sindicância, você tem que ter feito alguma coisa errada, alguma coisa grave. Então, ele tem praticamente uma estabilidade do estatutário, mas se fosse para elencar, ficaria estatutário, depois os seletistas de empresas públicas e autarquias, e depois os seletistas de empresas privadas. Tá? Mas tem sim uma certa estabilidade. E, inclusive, nunca ouvimos falar assim de demissão por ser CLT. Cidasc, assim, Embrapa, tem uma série de órgãos sensacionais, aí, muito bons de se trabalhar, e que quando eles precisam diminuir, geralmente eles fazem propostas, né, de acordo voluntária que muita gente aproveita porque é uma chance de botar um bom dinheiro no bolso e se aposentar. Como ganha FGTS, uma série de coisas que os estatutários não ganham, eles ainda ganham mais uma bolada e às vezes compensa sair porque entra uma grana bem significativa. Tá? Mas enfim, não é o ponto aqui, a gente pode falar mais sobre isso no final. Não está ali, mas tem assim, geralmente as diárias têm um valor bem alto, tem muito curso, treinamento, coisas para fazer, tem fiscalizações. Então, são órgãos bem estruturados que não tem problema de caixa, tá? Então, são órgãos bem bons de trabalhar. A prova. Quem quiser passar nessa prova, tem que se preparar para uma prova objetiva e uma prova discursiva. E quando a gente vê prova discursiva no edital, a gente já comemora, né? Porque nós temos toda uma metodologia focada na prova discursiva, vou apresentar para vocês. E a objetiva também, né? A gente tem conseguido fazer um trabalho bem bacana aí com nossos alunos. A gente tem conseguido colocar conteúdos bem de acordo com o que cai na prova, né? O Fábio vai falar sobre isso mais para frente. Mas a prova discursiva a gente vê com bons olhos, quem nos acompanha nas redes sociais viu aí que geralmente prova com discursiva a gente manda bem, os nossos alunos mandam bem, né? No mapa aí foram mais de 30% das vagas e um dos motivos foram 52 simulados com correção individual da discursiva. Então, o pessoal chega bem treinado aí nessas provas. Tá? Para esse concurso especificamente, no mínimo 2 simulados a gente vai fazer. Perfeito? Anotem aí. Ah, Saulo, como é que tu não sabe ainda quantos são? Porque depende de quantos alunos vamos ter, depende de outras demandas, mas pelo menos 2 a gente vai fazer. Se tiver bastante aluno, a gente vai aumentar isso aí, tá? A prova é na cidade de Goiânia, vai ter que ter esse deslocamento. Inscrição, temos mais um mês, até 12/11. E a prova, 14/12, ou seja, em dezembro. Aí. Temos exatamente 2 meses para se preparar, o que é um bom tempo, principalmente para quem está estudando com Convert, que a gente já tem muita coisa para vocês se atracarem aí. Tá? A prova objetiva, né? Ela é dividida em conhecimentos básicos, complementares, com 40 questões e 30 questões, e tem conhecimentos específicos também com 50 questões. Parece muito, mas são questões de certo e errado,
Infelizmente, uma certa anula uma errada. No final, a gente pode conversar sobre estratégia de prova com esse perfil. E tem também a discursiva, como eu falei, ela também é eliminatória, então tem que cuidar para não zerar, tem alguns critérios para isso. Mas é uma discursiva de 20 a 30 linhas, relativamente tranquila, mas a pegadinha é, essa prova ela é no mesmo turno da prova objetiva, então tem que treinar, fazer a prova. A gente vê muitas pessoas que estudam bastante, chegam na hora da prova e se atrapalham em relação ao tempo da prova. Ficam muito tempo no objetivo, ou muito tempo na discursiva, uma esmaga a outra e dá problema. Ah, Saulo, dá um exemplo. Eu fiz a prova do mapa, a de 2014, nunca tinha feito um simulado, não tinha a menor ideia do tempo que eu ia levar para fazer uma redação. Dito e feito, me atrapalhei, não passei 13 questões para o gabarito, ainda não passei o último parágrafo da discursiva, nem corrigiram a discursiva, então isso não mudou, mas isso me deixou uma cicatriz que eu comecei a ver, não, eu tenho que fazer simulado conforme vai ser a prova. Não adianta esses simuladinhos que acha de graça aí na internet, ou de outros cursos, que é tipo meio aleatório, assim, na proporção que eles acham e deu. Não, tem que ser certinho, os mesmos conteúdos, as mesmas divisões, o mesmo tempo, vocês têm que cronometrar bem certinho para se preparar para o dia da prova e não passar aperto. Perfeito? Em relação à prova discursiva, o que a gente faz? Né? Um dos nossos diferenciais é justamente esse cuidado que a gente tem com as provas discursivas. Como eu falei, a gente tem nossas cicatrizes, então a gente acaba não deixando os nossos alunos cometerem os mesmos erros que nós. Né? Estamos há mais de 12 anos envolvidos com concursos, já fizemos muitos concursos, então a gente sabe onde que o pessoal erra. O que a gente faz para os nossos alunos mandarem bem na discursiva? E assim, é gritante. Essas provas, muitos alunos que não estão dentro dos primeiros colocados, com as discursivas eles vão muito bem. Tem um áudio do professor Pollux, assim, fantástico, falando sobre o desempenho, é uma coisa que a gente oferece para os alunos e o quanto eles saltam na colocação porque eles capricham nessa discursiva. Então, o que a gente faz? A gente inclui a discursiva no simulado, para que vocês se preparem para o dia da prova. Mesmas condições da prova, mesmo horário, mesmo dia, tudo certinho, mesmo número de questões. Vocês cronometram, avaliam como vocês foram e depois vão fazendo os ajustes necessários. Todas as questões do simulado são comentadas, então vocês vão errar muitas questões, porque a gente faz isso de propósito, porque a gente aprende como? Quando erra. Mas não basta errar, a gente aprende quando a gente corrige o nosso erro. Então a gente faz uns simulados bem difíceis, para vocês se esforçarem bastante, fazer um esforço cognitivo para acertar, e depois disso vocês vão revisar, e isso vai ficar incrustado no cérebro de vocês. Perfeito? Então, já vou avisando para os nossos alunos novos aí, não se assustem com o simulado, eles são difíceis, que é para preparar vocês para a guerra. Treino difícil, jogo fácil. Essa é a nossa estratégia. Depois de fazer o simulado, a gente faz a correção individual. Nesse concurso, a correção é dividida em dois. Parte de português, que o nosso querido professor Pollux Martins faz, tem mais de 25 anos de experiência com concursos públicos, e ele não simplesmente corrige. Ele não consegue delegar, né? Ele corrige e ele manda um áudio para cada aluno com dicas, apontando onde é que errou, o que tem que melhorar. Tá? Então, isso sim, não tem preço. É um cara que entende de várias bancas. Inclusive, outra coisa que a gente faz é fornecer para vocês, claro, um curso de redação básico, do 0 ao 100, sobre redação, e mais revisão online focada na banca. Então, vai ser Instituto Quadrix, que vai fazer essa avaliação. O nosso professor vai fazer uma videochamada com os alunos e vai revisar, vai dar dicas sobre como a banca avalia a discursiva, o que ela cobra mais. Porque, pessoal, muda muito. Tem banca que avalia estética, se a tua letra está feia, outras avaliam hifenização, se o hífen ficou embaixo da linha ou do lado da palavra, outras se tu não está separando bem maiúscula de minúscula, outras se o acento não está em cima da letra. Então, assim, tem detalhes, mas a gente foca no que é importante para não encher a cabeça de vocês, ok? Então, é isso que a gente faz para preparar nossos alunos. Quem já é nosso aluno, se preparem para a guerra. Saiu o edital, acabou a brincadeira.
não que vocês estivessem brincando antes, mas a partir de agora é 0 minutos de Instagram por semana, 0 minutos de TikTok, 0 minutos de conversa fiada com amigos, 0 minutos de eventos sociais, 0 minutos de ligar para a parede para dar parabéns, e em festa de aniversário nem pensar. A partir de agora é acordar, fazer as necessidades básicas, trabalhar quem tem que trabalhar e estudar. Só. Saulo, mas eu preciso de lazer, senão eu enlouqueço. Assim, sacrifica agora um pouquinho para ter um benefício para o resto da tua vida. Sacrifica agora 2 meses, não vai acontecer nada. E se tu ficar um pouquinho doido, bem-vindo ao clube. Todo mundo que passa em concurso fica um pouquinho doido. Isso faz parte, tá? Isso é intrínseco. Tem que se esforçar agora. Por que, Saulo? Por que eu não posso manter uma vida light? Porque a partir de agora tem um monte de gente que entrou na corrida. A partir de agora, a memória de médio prazo e a de curto prazo, que é aquela memória mais fotográfica, essas memórias vão ser as tuas aliadas. Então, se tu não aproveitar cada minuto para estudar, outra pessoa vai estar aproveitando. E aí, vai chegar na hora da prova, vai cair uma questão que tu poderia ter lido, mesmo que tu não tivesse entendido 100%, mas se tu passou o olho, tu tem mais chance de acertar. Ok? Então, repito, alunos, converte. O resto não precisa. Se não vai ser nosso aluno, esquece que eu falei, pode baixar mais umas redes sociais aí que é bem legal. Mas para quem é nosso aluno, deleta tudo. Conta no Netflix, conta no Instagram. Se o namorado não apoia, é a hora de terminar, mas foco total no estudo. Ok? Essa é a nossa orientação para vocês. E a gente se vê aí, vamos ter várias conversas até a prova aí, depois tem o reta final, para a gente dar mais algumas alinhadas. Tá? Agora entra o mestre Fábio aí para dar as dicas para vocês de conteúdo. Beleza. Saulo, posso compartilhar minha tela aqui? Toca a ficha, toca a ficha. Vou encerrar aqui. Só um pouquinho aqui. Enquanto isso, pessoal, quem ficou com dúvida dessa parte introdutória, vai botando ali no chat, que daí eu vou respondendo por ali, tá? Estou acompanhando aqui. Beleza. Tá aparecendo aí a tela, Saulo? Só me confirma aí. Ótimo. Vou abrir aqui. Opa. Estou conseguindo escrever. Não sei por quê. Bom, vai ter que ser sem a caneta mesmo. Tá. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio. Juntamente com o Saulo, fundamos o Convet no ano de 2020, uns dias antes da pandemia, do início, né, da Covid, e estamos aí até hoje preparando alunos para concursos públicos. Então, minha função aqui é comentar sobre o conteúdo que vai ser cobrado pela banca Quadrix, uma banca já conhecida nossa aí de tempo, uma banca que fez concursos de vários CRMVs, apesar que o CFMV foi outra banca e errou a mão, fez uma prova, do meu ponto de vista, uma prova ruim, mas a Quadrix, ela tem um padrão que ela segue e dificilmente muda. Então, a gente pode começar falando sobre o edital em termos gerais. Quem está
se preparando para esse concurso, já deu uma olhada no edital, percebeu que ele vem na sequência dos outros CRMVs. Então, grande parte do edital são as normas do CRMV, do CFMV, uma que outra norma do próprio CRMV. Então, a maioria, o que mais cai, são normas do CFMV. Então, quem estudou para o concurso do CFMV já vai sair na frente nesse aspecto. Porém, com algumas ressalvas, importante deixar claro aqui, por quê? As bancas têm características diferentes. Quem se preparou para o CFMV vai lembrar que nesse mesmo, vamos dizer assim, momento pré-concurso, nós fizemos um destrinchando o edital para o CFMV e falamos lá o que achávamos que cairia, quais os principais assuntos e tudo mais. Então, tem uma coisa que sempre vai ser cobrada em concurso público, é língua portuguesa. Isso vai sempre ser cobrado. O que o CFMV tem colocado em editais são as redações oficiais, métodos de comunicação oficial, tudo isso a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque não é comum em provas de concurso para médico veterinário, mas tem lá o material, segue-se o padrão oficial da Presidência da República. Essa é, vamos dizer assim, a nossa base, e é com esse material que a banca elabora suas questões, e a gente não pode errar. Até fala ali, né, no item 7.3, padrões de redação conforme o manual da Presidência. Então, conforme o manual da Presidência, é a versão que está vigente. Então, vamos focar principalmente nas questões que tem recorrência dessa banca, que é interpretação de texto e a gramática, bem como o professor Pollux vai passar para vocês, é a parte de pontuação, ela tem uma tendência, olhando estatisticamente, e também a parte de análise sintática, certo? Então, raciocínio lógico é uma grande disciplina, né, que a gente adora, todo mundo gosta. Droga, agora eu não consigo apagar isso aqui. Não vou mais riscar, porque vai me dar problema. O raciocínio lógico é uma disciplina que todos adoram, e para essa prova, com certeza, o raciocínio lógico não vai fugir muito do que também vem sido cobrado. Então, a gente percebe ali uma matemática básica, um pouco mais aprofundado ali, principalmente a parte de porcentagens. Então, vai ter juros simples, juros compostos, e aqui desconto e taxas. Isso aqui, sistemas de amortização, não é comum para provas de médico veterinário. Então, aqui vamos abrir o olho, porque vai pegar muita gente boa se cobrarem esse tipo de conteúdo. É um conteúdo tranquilo, não é difícil, mas ele é diferente do que a gente está acostumado. Claro que o raciocínio lógico ali, estruturas, né, lógicas, lógica da argumentação, então, os conectivos, isso é o que mais cai, disparado, é o que mais cai. A matemática básica vem logo em seguida. Então, essa matemática básica de conjuntos, porcentagem, probabilidade, tudo isso também vocês vão ter que se preparar. Geralmente, a gente fez, né, revisões semanais também de matemática, provavelmente a gente vai fazer também, e para matar todos esses assuntos. Informática, o que muda de um edital, por exemplo, do CFMV para esse do CRMV? Quem lembra, fez a prova, essa parte de inteligência artificial no CFMV, ele veio lá no conteúdo específico, e eu achei muito mal feito, porque não veio junto com a informática, e cobrou
coisas ali, do meu ponto de vista, até muito aprofundadas para a inteligência artificial. Quando vem dentro das noções de informática, geralmente é mais tranquilo essa parte de computação em nuvem, inteligência artificial, essas tecnologias novas que estão aparecendo. Então, já começa a aparecer que sistemas operacionais, Android, iOS, tudo isso começa aí a ser pincelado, porque é o que se usa no dia a dia, agora vai começar a aparecer em concurso, assim como o Windows 11, mas é tranquilo, quem já está acostumado com o Windows 10, as questões, elas, vamos dizer assim, pegam pontos comuns, tá? Não se preocupem por ter as duas versões do Windows. Então, geralmente, essas tecnologias novas, elas trazem questões um tanto quanto fáceis, mas em relação a assuntos que já são corriqueiros, vou dar o principal aqui, né, Excel. Então, como tem ali planilhas do ambiente Microsoft, então, ali é que a porca torce o rabo, ali é que fica difícil, então a gente tem que estar bem preparado, principalmente com esses conteúdos mais, que já são aí, tem um histórico da banca, por exemplo, internet, navegadores, redes, isso aí a banca costuma apertar bastante, principalmente também segurança da informação. Então, vamos pegar pesado, principalmente em questões. Direito constitucional, aqui, então, os direitos e garantias fundamentais aqui do artigo do 1 ao 5, né, e do 5 até, se eu não me engano, até o 13, né, o artigo 5 que dá esses direitos aqui, mas vai passar um pouquinho deles, por quê? Porque aqui a gente vai pegar direitos humanos na Constituição Federal. Então, aqui tem vamos dizer assim, uma tangência com os direitos sociais e mais alguns detalhes que vão fazer esse paralelo aí com a Declaração dos Direitos Humanos. Quem estudou para o mapa, estudou Declaração dos Direitos Humanos, é bem tranquilo, e também administração pública. Administração pública, artigo 37 da Constituição, então vamos decorar esse artigo tão importante, tão cobrado aqui. Para quem não está acostumado, é onde a gente vai estudar o LIMP, né, os princípios expressos da administração pública. Então, lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, artigo 37, geralmente cai também questões tranquilas desse artigo. Parte mais complicada, direitos humanos na Constituição. Por quê? Porque aqui entra doutrina, aqui entra autores, então a gente vai ficar bem esperto quanto a isso. O direito administrativo, onde a banca também pode vir a aprontar com a gente, cobrar coisas bem doutrinárias, bem entendimentos. Por quê? Porque o direito administrativo, ele é difuso, ele está presente na Constituição, está presente em outras normas, não é um volume único, né? Então é muito difícil saber exatamente o que a banca vai cobrar, mas claro que a gente vai cercar o máximo possível. O que temos percebido aqui? Então, dica para quem é aluno. Para quem não é aluno, por favor, não escutem o que eu vou falar. Brincadeira, pessoal. Aqui, ó, licitação. O que temos percebido? As bancas colocam licitação, colocam algumas partes da nova lei de licitação, a lei 14.133 de 2021, e ela coloca títulos que estão dentro dessa lei e são, vamos dizer assim, capítulos, seções e tudo mais. Mas a parte inicial a gente precisa estudar. Por quê? Eu não vou entender modalidades de licitações se eu não entender os princípios, tá? Se eu não entender aqui outras classificações. E por que eu falo isso? Porque princípios é o capítulo 2 dessa norma. Ela não é o início. Lá no início
é que vai ter definições mais importantes do que os princípios. Então, muito cuidado, a gente vai ter um carinho muito especial com essa norma aqui, porque ela tem sido o calcanhar de Aquiles aí de muitos bons alunos, tá? Então, fiquem tranquilos quanto ao direito administrativo e o maior, a parte mais, vamos dizer assim, mais xarope, mais difícil, é a parte de licitações. O resto é o que a gente já está acostumado. Então, quem já tem aí ciclo básico estadual, tirando licitações, tem todo o conteúdo. Então, quem tem aquelas duas apostilas de básico estadual, já tem, eliminando aqui o item 5, tem todo o conteúdo, mas vai ser repassado novamente, certo? Então, direito administrativo é isso, pessoal, é mamão com açúcar. E agora, vamos à parte que mais tem peso, a parte que mais nos interessa. Então, a tendência nossa é querer esmiuçar praticamente todas essas normas, vai ter bastante norma, e estudar só as normas, essa é a tendência. Por quê? Porque norma é fácil de estudar. A gente estuda os artigos, faz as questões e acerta. Porém, quem acompanhou aí o Destrinchando o Edital para o CFMV, a gente falou, olha, pessoal, cuidado, porque esses itens aqui, prevenção, controle, diagnóstico clínico, laboratorial de doenças, caem no CRMV e no CFMV não foi diferente, tá? Doenças parasitárias, isso cai. Eu vou dar um número para vocês. Alguém aí fez CFMV? Escreve no chat aí, eu. Quem fez a prova do CFMV, escreve eu, só para mim ter uma ideia. Só para eu ter uma ideia aí. Ninguém? Olha, o Danilo fez. O Pedro fez. Vocês lembram no Destrinchando o Edital que a gente fez o seguinte comentário? Tem questões que vão cair em praticamente todas as provas de médico veterinário, que é raiva. Raiva vai cair em todas as provas. Lembram disso? A prova específica do CFMV, ela tinha 60 questões específicas, por quê? Porque fora isso tinha uma parte de constitucional, tinha uma parte de inteligência artificial, lei geral de proteção de dados, estavam dentro do conteúdo específico. Então, vamos descartar isso. Vamos considerar que tinham 60 questões específicas. 8 eram sobre raiva. 8. Então, olha só, vai cair também nessa prova, pessoal. Vai cair. Botulismo caiu. Então, a gente tem que tomar cuidado para não focar somente na legislação. Claro que é importante, é possível que a maioria das questões se refiram a essa legislação, é possível, mas no CFMV não foi assim, não. Por exemplo, caiu fraudes lá do RISPOA, fraudes em lácteos, né, produtos lácteos. Então, muito cuidado, a gente tem que manter aí uma proporção para pontuar mais. Lembrando, né, não é, o aprovado não é aquele que gabarita um dos conteúdos, tá? É quem faz mais pontos, muito cuidado com isso. Então, eu como dica, que nos nossos ciclos já estão sendo preparados assim, inspeção e defesa sanitária vai estar presente. Por quê? Porque cai bastante. Então, ali, daquelas 60 questões, se juntar questões relacionadas à inspeção e tecnologia de produtos de origem animal e defesa, das 60, em torno de 20 questões a gente vai ter aí sobre esses assuntos, tá? Então, fiquem atentos. Aqui também, na específica, eles acabaram colocando aqui ética, improbidade e tudo mais. Isso aqui era assunto lá do direito administrativo, acabaram
copiando algumas coisas do último edital, mas vamos considerar como se fosse direito administrativo, tá? Então, é bem possível que nas apostilas venham dentro do direito administrativo, por quê? Porque é uma sequência lógica, tá? Então, não se preocupem com isso, que está separado. O que importa é que vocês vão estudar e vão acertar as questões. Então, a parte de perícia caiu no CFMV e outras provas que são da Quadrix. Então, lembrando, CFMV, a banca era IADES, então não era a mesma banca, mas o edital é muito similar, e já nos dá uma certa tendência. Então, a parte de patologia, alguns alunos vieram, até falaram, olha, caiu tanatologia, mas não tinha no material. Pessoal, não caiu tanatologia. Tanatologia é o estudo das alterações pós-mortem. Então, caiu a apostila de patologia, tá? Então, livor mortis, alterações no pós-mortem, antemortem, esse tipo de coisa cai. Então, não vai cair a parte humana, tá? Só vai cair essas alterações. E é isso. Então, lembrando ali, item 1.15, tem inspeção, tem a parte de defesa sanitária, então muito cuidado quando a gente coloca ali o item 1.3, doenças de notificação obrigatória. Isso aqui é uma lista muito grande, é IN 50, então, para quem não conhece, IN 50 de 2013 do mapa, é uma lista enorme, e quando a banca coloca aqui, ó, esse item aqui, ela pode cobrar qualquer uma das doenças que estão nessa norma, tá? Ela não precisa cobrar a norma em si, ela pode só cobrar as doenças. Por quê? Porque ela diz ali, ó, doenças, passei por cima, doenças de notificação obrigatória, tá? Epidemiologia, as clássicas, a estrutura que a gente sempre fala, inspeção, defesa sanitária, a epidemiologia, então são coisas que sempre vão cair, tá? Então, edital muito bom, mais enxuto que do CFMV, tem um tempo aí que dá para estudar esse edital, dá para matar ele. O material está praticamente pronto, os ciclos vão evoluindo agora, a partir de agora, então já receberam um primeiro para ter contato. Por que receberam primeiro inspeção? Porque é mais difícil. Então, por exemplo, vamos pegar ali a parte que caiu no CFMV, caiu fraudes, é uma parte difícil, é uma leitura densa, então, programas de autocontrole, isso aqui, para quem nunca viu, a PPCC é terrível, quem não trabalhou, assim, até a pessoa começar a entender do que trata aquilo ali. Então, para chegar logo nas questões. Chegou nas questões, a pessoa vai entender tudo e vai, com certeza, acertar as questões sobre esses assuntos. Certo? Pessoal, alguma dúvida em relação a conteúdo? Podem mandar aí, o que a gente souber, a gente responde, o que não soubermos, a gente vai pesquisar e tentar sanar a dúvida. Sem dúvidas? Vamos seguir. E aí, pessoal, a gente está de olho no chat ali. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar. Antes de encerrar, eu vou mostrar rapidamente o depoimento ali, né, da Luciana. Tiveram mais aprovado no CRMV, mas essas duas, como ficaram nas primeiras colocações e já tem o depoimento, a gente colocou ali para vocês. Elas explicam o que o Convet faz e, mais do que isso, né, são fontes aí de inspiração, porque elas mandaram muito bem, se esforçaram, são pessoas sensacionais, e deu tudo certo para elas, e vai dar para quem perseverar também, para quem persevera também.
né? E depois tem mais coisas, né, Saulo? Não acaba com o vídeo, tá? Só lembrando aí para o pessoal não sair ainda, porque tem mais coisas depois. Deixa eu colocar os slides de novo aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou médica veterinária e fui aprovada recentemente no concurso do CRMV de São Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou médica veterinária e fui aprovada recentemente no concurso do CRMV de São Paulo para fiscal veterinário em primeiro lugar no município de Campinas. Eu estou aqui para contar para vocês o quanto eu sou grata pela equipe do Convet por ter conseguido essa tão sonhada aprovação. Eu já venho estudando para concurso público, entre indas e vindas, há mais de 7 anos, e eu falo isso com muita alegria, com nem um pouco de vergonha, porque eu nunca desisti do meu sonho, daquilo que eu tinha certeza que eu queria para a minha vida, mas eu não conseguia ser aprovada. Depois de fazer mais de 13 concursos públicos, eu sabia que tinha algo na minha técnica de estudo, porque não era por falta de dedicação. E o que o Convet me proporcionou? Eu percebi, depois que eu entrei na equipe, que eu não estava resolvendo questões, e eles contam com um banco de questões riquíssimo. Eu não resolvia provas, não fazia simulados, exatamente como seria no dia do concurso público. Então, a equipe do Convet, ela te proporciona diversos simulados para o concurso que você vai realizar, para a banca que você vai realizar. Eles montam um ciclo de estudos de acordo com o questionário e com testes de nivelamento que eles fazem assim que você entra no programa. Então, você vai ter um estudo direcionado, um ciclo de estudo direcionado para os seus objetivos, para o seu desempenho em cada disciplina e para a disponibilidade de carga horária que você tem. Né? Eu aprendi a estudar o que eram horas líquidas, que não adiantava eu ficar 15 horas na frente do computador, se eu estava mexendo num celular, se eu saía para comer, isso não contava como hora de estudo. Você tem um acompanhamento semanal e mensal do seu desempenho, os ciclos são ajustados de acordo, né, com a mudança do seu desempenho em cada matéria, direcionados para a banca e para o concurso que eu queria realizar, sem contar as apostilas, né, das matérias específicas que eles disponibilizam, material completo. Então, a única coisa que o Convet não vai fazer por você é o que ninguém pode fazer, que é sentar para estudar. Fora isso, você não precisa ter nenhuma preocupação. Eu posso dizer com extrema certeza que nesses anos todos eu nunca encontrei uma equipe que te preparasse de forma tão completa para ser aprovada num concurso público. A maior prova disso é que eu tive mais de 13 reprovações. Eu entrei no programa em julho do ano passado, de 2021, e realizei o concurso em maio desse ano e consegui a minha aprovação em menos de 10 meses. Fato que eu não consegui em mais de 7 anos. Então, se você está em dúvida se deve entrar no programa ou não, eu sugiro que você siga o meu conselho e não pense em 2 vezes, né? Eles têm muitos coaches, ultimamente, que estão se preparando de forma correta para terem uma aprovação em concurso público. Então, fica aqui registrado o meu eterno agradecimento. Eu sou uma mãe concurseira, né? Agora, finalmente, vou ser concursada. Eu larguei o meu emprego para estudar para concurso público, porque depois da maternidade eu não conseguia mais conciliar, né? Eu sei que não é a realidade de muitas mães, mas o que eu queria deixar de mensagem final é que não existe um momento certo para estudar, existe uma equipe certa para te preparar para que você consiga a tão sonhada aprovação. Fiquem com Deus e bons estudos a todos. Opa, então, pessoal, vocês notaram, quem assistiu o depoimento da Greica e agora da Luciana,
notou que elas têm uma coisa em comum, né? O Convet conseguiu proporcionar uma profissionalização do estudo. Então, quando a gente acha assim, eu quero passar num concurso, a maioria das pessoas começa como eu comecei, o Fábio começou, né? Acha algumas coisas na internet, acha que já é bastante coisa, meio bagunçado, sem uma rotina, sem um estudo sistemático, metódico, sem controle, sem estatística. Isso é o normal, tá? Mas, às vezes, a pessoa vai ficar anos assim, né, digamos que no estudo informal. E entrando no Convet, vai passar por uma série de etapas que vai deixar tudo alinhado para vocês virarem concurseiros profissionais. Isso dá resultado. É só ver as estatísticas, né? Todos os grandes concursos para médicos veterinários, os primeiros colocados foram nossos alunos. Então, ali, o primeiro grande concurso que a gente participou foi o da ADAPAR. Dos 8 primeiros, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o sexto, o sétimo e o oitavo foram alunos do Convet. Depois desses, vários outros concursos, nossos alunos ficaram entre os primeiros colocados. Por quê? Porque são pessoas dedicadas, pessoas esforçadas, que tiveram uma profissionalização do método de estudo. Como a Luciana acabou de falar, começa com questionário inicial, a gente vê o que a pessoa já sabe, como é que ela estuda, conversa sobre a importância do estudo, importância de se dedicar, alinha um planejamento específico para cada pessoa, faz apostilas extremamente assertivas, porque, vocês viram o Fábio explicando, sabe o que cai, como que cai, a quantidade de páginas para cada conteúdo, e a gente monta as apostilas exatamente para o teu concurso, o que a gente não encontra no mercado, nada tão direcionado. Então, vocês vão estudar com apostilas adequadas e aperfeiçoadas, porque nelas tem um método Soma, que são questões que direcionam para vocês o que cai com mais frequência, o que vocês têm que saber de cada apostila. Tem resumos esquematizados para a hora do aperto e também para as revisões perto da prova. Além disso, banco de questões, tudo que vocês estudarem nas apostilas vai ter na forma de questões. Isso faz com que vocês consolidem, que vocês memorizem de uma forma mais duradoura o conteúdo estudado nas apostilas. E complementado pelos simulados, como eu falei, com prova discursiva, com correção individual. Enfim, é um combo muito completo. E esse combo faz a diferença. Então, se vocês realmente querem passar no concurso, tem que se preparar para a guerra. E a gente vai dar para vocês o tanque de guerra, as roupas, metralhadora, munição, mas vocês que vão pilotar ali o tanque até chegar no objetivo de vocês e até ganhar a guerra. A gente não pode fazer isso por vocês, do estudo, né, depende de cada um, da motivação de cada um, da dedicação de cada um. Mas pelo menos a gente coloca vocês ali na elite dos candidatos. Perfeito? Da minha parte era essa, apresentar para vocês a nossa metodologia e convidar quem não é aluno aí para chamar nossas consultoras que estão aí, que podem tirar dúvidas de vocês, explicar como é que funciona o nosso programa. Mas ele é um programa preparatório, não é um curso pro CRMV Goiás. Não, ele é um programa, tu entra nele, escolhe o concurso que tu quer, desde que tenha vaga exclusiva para médico veterinário, a gente vai produzir todas as apostilas, tu vai ter um monitor, um mentor e questões, tudo que tu precisa para ser aprovado no teu concurso. Então, faz agora CRMV, não deu, já pensa no próximo, a gente vai preparar tudo para ti. Então, se fosse contratar cursos separados e contratar simulado de um banco de questão do outro, mais mentor, ia gastar muito, muito, muito mais do que tu vai gastar aí com a gente. Tá bem? Beleza. Pessoal, para esse concurso, então, em relação a materiais, então, está até assistindo aqui essa conversa a Dani, né, que reforçou o nosso time aí de editores de texto e organização de materiais. Outra coisa que eu posso garantir para vocês, terão muitas questões, então também a gente está tendo reforço no time de elaboração de questões, então vão ter aí um grupo de pessoas que vão elaborar questões específicas aí, conforme o concurso de vocês, questões novas, e a gente vai usar também questões da banca ou de bancas similares, vai tentar aí mimetizar o máximo possível a prova. E o que é importante, pessoal, para quem é nosso aluno?
siga a metodologia, pessoal, siga, faça o simulado no horário da prova, que vai fazer a prova, tenta focar como se fosse fazer ali a prova naquele dia, tá? Não tentem fazer com que a casa fique mais silenciosa que o normal, inventar, querer uma cadeira muito confortável, não. O simulado é para fingir que é a prova mesmo, é para sofrer ali como vai sofrer no dia da prova, aquela insegurança. Se tem 4 horas para fazer, usa as 4 horas. Então, não adianta, a metodologia funciona. Então, utilizem ela da forma correta. Façam o máximo de questões, driblem a ansiedade, tentem fazer de conta que estão aí se preparando mesmo para uma guerra no bom sentido, tá? Não relacionada à violência, mas uma guerra no bom sentido, em que a preparação é que vai fazer a diferença. Então... Perfeito, pessoal. Se tiverem dúvidas, também podem mandar no nosso WhatsApp. Os alunos, claro, mandem no grupo ou para os seus mentores, que a gente vai dar o apoio aí para vocês. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Até mais.